Que Deus nos proporcione aqui uma palavra do céu e nos alcance e nos pegue com força, em nome de Jesus, como temos declarado, como temos cantado. Obrigado, irmãos. Daqui a pouco a gente adora mais. Abra aí a sua palavra de Deus. Vamos para o ministério da palavra. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo meia dúzia. E eu quero ler com vocês alguns textos, alguns versículos do capítulo 6 e alguns versículos do capítulo 7. O texto ele acaba sendo conhecido de alguns de nós aqui, porque há um tempo atrás ele acabou sendo alvo também de uma leitura aqui na igreja, uma leitura bíblica. Por falar em leitura bíblica, queria fazer um convite aí para a igreja. É um convite assim, eu planto no seu coração, você faz daí, eu faço daqui. E nós gostaríamos de convidá-los a orar e ler conosco, agora em janeiro. E janeiro está bem aí, batendo nas portas, né? O livro de Provérbios, mais uma vez. Nós enxergamos no livro de Provérbios é tido como um livro de sabedoria, um livro de sabedoria. E a palavra de Deus vai dizer em Tiago, no capítulo 1, que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E a Bíblia afirma que Deus dá para todos, liberalmente, não censure ser-lhe-á dada, peça, porém, com fé. É o que está escrito lá em Tiago, capítulo 1. Eu não sei quanto a vocês, mas quanto mais tempo passa, mais eu preciso e reconheço de sabedoria para tomada de decisões, para dar alguns passos de fé. E eu penso que nada melhor do que essa janela, né, de início de novo ano. Janeiro tem 31 dias, Provérbios tem 31 capítulos. Eu acho que você já entendeu. Amém, irmãos? Então nós separamos cada dia um capítulo e você capricha já. Olha, dia 1º você já acorda sim, depois daquela noite de virada. Eu vou ler o capítulo 1 de Provérbios. E depois o 2, o 3 e a gente vai até o 31. Eu gostaria de plantar isso no seu coração e todos os dias eu vou fazer isso. Eu faço gravo, né, algumas mensagens pela internet, mensagens de áudio, no canal do YouTube também. E vou dedicar o mês de janeiro ao livro de Provérbios. Não dá para ler assim, na mensagem de áudio, no YouTube, todo o capítulo, mas vou sempre separar todos os dias, durante os 31 dias, vou sempre separar aqui alguns versículos daquele capítulo. Por exemplo, dia 1º, então alguns versículos que me chamaram a atenção daquele capítulo. Eu quero ler, quero orar. Isso eu vou fazer de forma online, depois você pode acompanhar no canal da nossa igreja. Vou colocar lá também, Mendonça, e depois a Priscila também fica sabendo, e também no meu canal pessoal. Amém? Isso surgiu agora. Segundo Reis, capítulo 6, verso 24. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim, meus irmãos. E sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve uma grande fome em Samaria. Eu vou repetir. Houve uma grande fome em Samaria. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui para explicar para você que fome aqui era fome com força. Não é a fome que os meus meninos têm de vez em quando. O meu mais novo diz, pai, estou com fome. Diz, olha, tem uma fruta aqui, uma maçã. Não estou com fome de maçã. Eu estou com fome de batata do McDonald's. É uma fome diferente. Essa aqui não, isso aqui é fome de verdade. Houve uma grande fome em Samaria. A fome era tão grave, por conta do cerco à cidade, que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a 4ª parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Quer dizer, estavam se vendendo até esterco. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo, acode-me, rei, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse, e o rei respondeu, se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Mas me diz aí o que é que você tem, qual que é o problema? E ela respondeu, essa mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o teu filho, o meu filho. Olha que história, irmãos.
cozinhamos o meu filho, e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no outro dia, dá cá aí o teu filho, que agora é dia da gente cozinhar o seu filho. Ela escondeu o filho dela. E sucedeu que, ouvindo isso, o rei, essas palavras, as palavras dessa mulher, ele rasgou as suas vestes, ia passando aí pelo muro, e quando o povo viu, ele trazia cilício por dentro, pano de saco, sobre a sua carne, sinal de humilhação. Irmãos, que história horrível. Não sei se você já bateu uma visualizada do quadro da crise. É uma crise instaurada tão séria, tão forte, de fome. Você já deve ter visto em filmes que uma das estratégias naquela época para se vencer uma cidade, principalmente se ela está cercada, murada, de difícil acesso, era fazer um cerco. Era com o exército todo cercar a cidade e não deixar nada sair nem entrar. Quer dizer, não vai entrar mais alimento, não vai entrar mais comida. Então, uma hora a fome vai ser tão grave que o pessoal acaba se rendendo. Era uma das estratégias mais usadas na batalha. Então, Samaria está cercada. O inimigo cercou a cidade. O cerco se prolonga, dura tanto tempo, que agora uma crise tão séria está instalada na cidade, que agora o rei está passando de cavalo perto do muro, e alguém que mora ali, uma mulher, grita: ô rei, ajuda a gente aqui numa questão. O rei: rapaz, mas se Deus não está ajudando a gente, vou ajudar. E o que eu posso fazer por você? Conta o que está acontecendo. E a mulher disse: é o seguinte, rei, combinei aqui com a fulana aqui, a minha vizinha, que a gente ia fazer o seguinte: a gente está com fome, a gente ia cozinhar primeiro o meu filho, e a gente ia matar o meu filho, cozinhar, comer ele, e a gente fez isso, e no outro dia seria o dela, para a gente comer. E aí cozinhamos o meu, comemos, e na hora de cozinhar o filho dela, parece assim, né, que a gente está falando de frango assado, né? É uma história horrível. É dentro desse contexto que no capítulo 7, começa o capítulo 7, com uma profecia. Você crê em palavra liberada pelo Senhor ainda nos dias de hoje? Eu creio nisso, à luz das Escrituras e com equilíbrio, é verdade, mas eu acredito nisso. Segundo Reis 7, verso 1, diz assim: então disse Eliseu era o homem de Deus, o profeta da época: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. O que o Senhor está dizendo? Nesse contexto de crise, de fome tão séria, amanhã, e não era força de expressão, era amanhã mesmo, outro dia, dia seguinte, amanhã, quase a este tempo, assim diz o Senhor, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. O que isso quer dizer? Ele está dizendo: olha, assim diz o Senhor, a fome terrível, está todo mundo morrendo de fome, estão cozinhando criança para comer, e ele solta uma profecia dizendo: amanhã, isso não vai acontecer mais, amanhã vai ter comida de fartura na porta do rei. Meu Deus, que profecia! Deus já te prometeu algo assim que soou absurdamente? Deus gosta de fazer essas coisas, sabe? De liberar algumas palavras que a gente escuta, a gente lê, a gente recebe na igreja, ou nos nossos devocionais pessoais, a gente lê e às vezes nós reagimos como Maria. Lembra de Maria, mãe de Jesus, quando o Gabriel aparece e diz: então, salve agraciada, o Senhor é com você, você está gerando, vai ser Jesus o nome, vai ser o Salvador e tal. Claro que guardadas as proporções do maior de todos os planos que visita Maria. A reação de Maria, ela é interessante, que Maria, ela olha para o Gabriel, o anjo, e diz assim: como se fará isso? Como? O que é isso que você está falando? Eu nunca tive nada com ninguém, eu sou virgem, eu grávida. Que isso? Você não errou de Maria, mas é a Maria da esquina. Eu não tenho condição desta palavra se cumprir na minha vida. E o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo do Senhor. A virtude, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Pelo que o que vai nascer de você será santo. E aí o anjo termina com a frase assim: porque para Deus nada é impossível. Será que a gente pode repetir essa frase? Para Deus nada é impossível. Então, nessa crise que você está, será que alguma coisa boa pode acontecer? Bom, para Deus nada é impossível.
É nessa crise que a palavra do homem de Deus é liberada. Amanhã vai ter comida farta na porta do rei. Mas o verso 2 diz que tinha um capitão. Porém, tinha um capitão, em cuja mão do rei, o rei se encostava. Era uma espécie de braço direito do rei. Respondeu ao homem de Deus, diante dessa profecia, né? E disse assim: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? Rapaz, você está dizendo que amanhã vai ter comida aqui, na verdade você não está entendendo a situação que a gente está, cara. Mas nem que Deus fizesse assim, porta, janela, escancarasse o céu, eu não vejo como é que isso possa acontecer. Então o profeta diz: você vai ver com os teus olhos, mas você não vai comer. Eita, profeta é profeta. Você vai ver, mas você não vai participar, você não vai usufruir, você não vai experimentar, por conta dessa incredulidade na qual você está mergulhado. E aí é dentro desse contexto que nasce a história principal de hoje. A história de 4 leprosos. Ela começa no verso 3. Deixa eu contar a história e daqui a pouco eu prego. 3 diz assim: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros. Então a gente entendeu o quadro é de crise. Nesse quadro de crise, uma palavra de profecia é liberada, vai dar certo, amanhã nossa história vai mudar. O capitão não crê, e lá na porta da cidade tem 4 leprosos, e é um dilema muito grande, porque eles são leprosos. Eu não sei se você lembra, os leprosos, eles não podem viver em sociedade, eles eram banidos, eles eram separados. E agora eles não podem nem entrar na cidade, por isso que estão na porta. Eles não podem também ir para longe, porque a cidade está cercada. Se está ruim dentro da cidade, imagina na porta. Então a situação deles, diante dessa crise, eu acredito que eu não estarei piorando ou aumentando. Para mim é a pior situação possível de todos que ali estavam. Eram 4 leprosos. A Bíblia não diz o nome deles, anônimos. Mas eles estão ali na entrada da porta, e ali numa reuniãozinha deles, eles acabam dizendo assim um para o outro. Escute, a reuniãozinha dos 4 leprosos. Para que estaremos nós aqui até morrermos? Alguém teve um lampejo, sabe? Sabe quando um olha para o outro e diz assim: rapaz, nós vamos ficar aqui até morrer? Se dissermos, entramos ou entremos na cidade, tem fome lá na cidade, vamos morrer lá dentro de fome. Se a gente ficar aqui, vamos morrer também, porque o que pode acontecer aqui, na porta? Eu tenho uma ideia, rapaz, vamos nós, pois, agora, e demos lá conosco no arraial dos Círios, os inimigos que tinham cercado a cidade. Vamos lá nos inimigos lá. Se eles nos deixarem viver, vai que eles capturam a gente, prendem. A gente vai ser um preso, um escravo, pelo menos a gente come. Porque a coisa está ruim aqui. Então eles fizeram um balanço e eles disseram: rapaz, se eles deixarem a gente viver, vai ser lucro. Se eles nos matarem, cara, nós já vamos morrer mesmo. O negócio já está complicado mesmo. E os outros olharam e disseram assim: rapaz, você sabe que você está certo? Vambora. Então, verso 5, eles se levantaram ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios, os inimigos. E para surpresa geral, quando eles chegaram na entrada do arraial dos Círios, não tinha ninguém lá. Os inimigos, cadê os inimigos? Sumiram. Deram no pé. Por quê? Porque o Senhor fizera ouvir lá no arraial dos Círios, dos inimigos, um ruído de carros, um barulho de cavalos, um ruído de um grande exército, de maneira que eles disseram assim uns aos outros: o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, dos egípcios, para virem contra nós. Então eles se levantaram e fugiram no crepúsculo, deixando suas tendas, cavalo, jumento, arraial, do jeito que estava, ou seja, comida, estava tudo lá. Fugiram para salvar a vida. Os inimigos ouviram um negócio de Deus, só Deus fazer um negócio desse. Eles ouviram um barulhão que parecia um enorme exército vinha contra eles. O que eles disseram: ok, vamos embora, o rei de Israel deve ter alugado os mercenários. E cada um deu no pé e nem levaram nada. Quer dizer, está tudo lá, a mesa até posta. Ah, os leprosos, meu irmão, eles entram assim: que é isso? Olha, serviram a gente aqui, como diz um colega meu, de grátis. E o texto vai dizer que no verso 7,
Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, olha que bonito, você imagina a cena? Entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes. Eu consigo ver os quatro. E aí, que legal. E um olhando para o outro, mas estava muito bom. Foram, esconderam, aí entraram noutra tenda. E ali também tomaram alguma coisa, esconderam, fizeram a festa. Essa é a história. Eu gostaria de fazer aqui mais uma oração para Deus falar conosco através dessa história. Eu gostaria de tratar hoje com vocês, irmãos, sobre conselhos bíblicos para mudar de vida. Se você olhar para a sua vida e dizer assim, pastor, está tudo assim redondinho, e eu estou vivendo a vida que eu sempre sonhei viver, então você guarda essa mensagem no bolso. Guarda no bolso. Pode ser que amanhã você precise dela. Agora, se você está aqui, ou quem sabe em casa, acompanhando a gente, diz assim, pastor, é o seguinte, é o último domingo do ano, eu estou fazendo aqui essa semana, esse mês, um balanço da minha vida. Não estou bem, não estou feliz, não acho que é a vida que Deus gostaria que eu vivesse, não acho que é a que eu estou vivendo. Eu não sei às vezes definir o que está faltando, eu sei que alguma coisa não está legal, sabe? Eu estou precisando realmente de uma direção divina para uma mudança, às vezes radical na minha vida, na minha história. Então, que o Espírito Santo te pegue hoje de jeito. Porque se existe alguém que é mestre no assunto de mudança de vida, é Deus. Tem uma coisa que Deus sabe fazer, é transformar a vida do ser humano. Se você está aqui e precisa de uma mudança, abra o seu coração, porque Deus quer falar com você nessa manhã. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos ouvir a tua voz. Pedimos ao Senhor que nos livre de todo viés humano, de tudo aquilo, meu Pai, tendencioso, religioso, fruto da ideia de um CNPJ. Pai, isso realmente não nos interessa. Nós não subimos aqui hoje à tua casa para saber o que o William acha. Nós queremos a tua palavra. Nós entendemos que é ela que vai gerar em nós a mudança que tanto perseguimos, que tanto oramos, que tanto pedimos, que tanto desejamos, sonhamos. E Deus, nós nos desarmamos nessa manhã, nós abaixamos a guarda, abrimos o coração. Meu Deus, abrimos a nossa mente também, se por um acaso for necessário que o Senhor destrua ideias, sofismas, pensamentos erguidos, fortalezas levantadas, meu Pai, em crenças equivocadas. Hoje, Espírito Santo, eu te peço, destrua, porque nós precisamos do Senhor. Nós estamos terminando mais um ano, Senhor, e nós precisamos de fazer aqui um balanço saudável, mais verdadeiro, honesto. E nós precisamos de uma leitura adequada que só temos se o Senhor nos ajudar. Nosso viés é corrompido. A nossa maneira de ver não é a do Senhor. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para aquilo que está diante dos olhos. O homem se deixa levar pelas aparências, mas o Senhor é aquele que vê coração, que vê essência. O Senhor sabe, pesa a motivação por detrás de cada palavra, de cada decisão. Precisamos de Ti, Senhor. E se você que está aqui nessa manhã também entende assim, gostaria de convidá-lo a orar comigo, dizendo: Senhor Jesus, preciso de Ti. Preciso de uma palavra. Preciso da tua voz, ilumina o meu caminho, ilumina os meus passos, fala comigo, se necessário for, Senhor, me confronte à luz da tua palavra. Amém. Amém? Vocês estão abertos à mudança, à possibilidade de você ter que fazer tudo diferente?
Fala sim, só o pastor ficar legal, sabe? A gente fica mais animado. Olha, então vamos embora, a gente vai junto nessa fé. Eu gostaria de contar para vocês uma experiência que eu tive quando nós voltamos para Ribeirão Preto. Eu, a Camila, a maioria de vocês sabem que nós já vivemos em Ribeirão, pastoreamos em Ribeirão 7 anos. Depois fomos para fora do país, ficamos 7 anos. Estou certo, Camila? Camila é melhor de data, né? 7 anos fora. Ficamos 8 anos aqui, depois 7 anos fora. Depois voltamos de fora do país para Cuiabá. Ficamos 3 anos, então já completa 10 aí. E aí finalmente nasceu aqui essa igreja. É o resumo do resumo do resumo. E obviamente a gente acaba reencontrando pessoas depois de mais de 10 anos. Depois de mais de 10 anos. E eu me lembrei ontem, preparando a mensagem, de um dos meus colegas de ministério que eu encontrei. E o Arcanjo lembra dele, conhece. O Arcanjo, para quem não sabe, é o pastor Miguel. Eu carinhosamente batizei ele de Arcanjo. Mas não é título de igreja não, meu irmão. É que hoje o negócio está complicado hoje, né? Eu sei que eu estava conversando com um desses colegas, depois que a gente estava conversando, começando, né? E ele não está conosco, mas conversando com ele, conheço há muitos anos. Sabe aquela pessoa que você conhece há muito tempo andando com ele. E eu me lembro de conversar com ele e ouvi-lo, e eu me lembrei da minha reação. Minha reação foi, claro, não falei isso, mas eu pensei assim, cara, mas você está com essa mesma conversa, cara. Cara, tem 15 anos que a gente não se vê, cara. Você lembra, Cândido? Tem 15 anos, cara, que a gente não se vê. Você está nessa mesma página. Aí eu lembro de voltar para casa e a Camila, e aí? Eu encontrei fulano. Encontrou fulano e ele, cara, tá do mesmo jeito. E essa frase, ela pode ser entendida, sabe, de algumas maneiras. Tem um lado positivo de estar do mesmo jeito depois de 15 anos, não tem, irmão? 15 anos, você fala assim, tá do mesmo jeito, olha, continua novinho, continua saudável, cabeludo, não é, irmãos? Não é uma coisa... Algumas coisas, com o passar dos anos, acabam mudando. Isso é normal. Fisicamente, principalmente. Mas tem um lado ruim demais nessa frase, irmãos. Sabe, depois de 15 anos, você ouvir assim, sobre você. Não, tá do mesmo jeito. Cara, tem alguma coisa errada aí. 15 anos se passou, enfrentou um monte de coisa... E você está com a mesma cabecinha, a mesma ideia, o mesmo papo. Isso aí, eu não sei quanto a vocês, mas não me parece que é o que o Senhor espera de nós. Sabe, o Senhor espera que cresçamos. E eu fiquei pensando em mim. Quando eu pensava no irmão, eu falei assim, deixa eu me colocar então, porque isso é muito interessante. É um exercício que todos devem fazer, sabe? Deixa eu me colocar então no lugar de fulano. Se eu estivesse conversando com alguém, como eu encontrei, muitos de vocês já me conheciam e nos conheciam há 15 anos, 10 anos, e sentassem comigo, será que vocês voltariam para casa dizendo, eu encontrei o pastor William, e aí, mesma coisa. Será que é isso que você falaria de mim? Eu acredito sinceramente que não. É verdade que algumas mudanças podem agradar ou não algumas pessoas, podem aproximar ou afastar algumas pessoas, mas mudar é preciso, queridos. Mudar é necessário. Mudar é preciso. Mudar é necessário. E eu quero colocar no teu coração 3 lições importantíssimas. Eu não sei como dizer isso de uma maneira mais forte. Eu não sei gritar, não sei pular. Então eu queria que você levasse a sério esses 3 conselhos do Espírito Santo. Você pode dizer amém? 3 conselhos do Espírito Santo. O primeiro conselho que eu gostaria de dar a você que quer fazer uma mudança, quer experimentar uma mudança de vida, é que você faça, um diagnóstico da sua vida, você seja muito honesto, uma leitura. O tempo, eu penso que a estação é propícia, é legal para isso. Último
Último domingo do ano, estamos encerrando mais um ciclo. Cá entre nós, nós todos sabemos que só mudança da folhinha do calendário não traz mudança para a vida de ninguém, só mudança de ano. Agora 2026, e agora? Agora continua tudo do mesmo jeito, se você continuar agindo do mesmo jeito, não tem mágica no calendário. As coisas vão mudar se nós mudarmos. As coisas serão diferentes se fizermos algumas coisas diferentes. E é essa verdade que eu gostaria de plantar no teu coração. Porém, tudo começa com um diagnóstico honesto. Você já conversou com alguém e você está vendo que algumas mudanças precisam ser feitas, mas ela não enxerga? Sabe, irmãos, é como alguém que chega diante do doutor, o doutor dá o diagnóstico e ele diz assim, não, eu não preciso tomar nada disso. Eu não preciso de nada disso que você está falando. Está bom do jeito que está assim do jeito que está, para mim está legal, eu não quero mudar. E se uma pessoa ela não enxergar a situação real, se ela não for honesta e sincera com ela mesma, e dizer assim, rapaz, não está legal, ou ainda que esteja legal, pode ficar melhor, dificilmente uma mudança será abraçada. Olha o que diz o texto, vamos de novo? 2 Reis, capítulo 7, versos 3 e 4. A reunião dos 4 leprosos. Escute, vamos montar o setup, a cena aqui na nossa igreja hoje. 4 homens leprosos estavam lá, à entrada da porta, os quais disseram um ao outro, eu não sei o nome deles, mas alguém puxou a conversa, alguém teve um estalo na mente e coração, e alguém virou ali, um dos 4, se dissermos, entremos na cidade, tem fome na cidade, nós vamos morrer na cidade, se ficarmos aqui do jeito que as coisas estão, nós vamos morrer também. Por que a gente não faz alguma coisa? Porque esse é o resumo da conversa, da reunião dos 4. Porque se as coisas continuarem assim, e a gente não fizer nada, a gente vai continuar aqui. Na porta da cidade, leproso, quebrado, falido, com fome, e nós vamos morrer. Eu tenho uma proposta, os outros, qual é a proposta? A proposta ela é meio doida, ela é meio absurda. Que tem algumas ideias de mudança de vida que no momento parecem loucas. Mas não é para mudar. Não é para ser diferente. E o que a gente tem a perder? Que olha para nós. Tá bom para você? Aí o outro leproso, tá ruim. E o outro, aqui tá ruim também. E o outro, o negócio aqui tá feio também. Então do jeito que tá, não dá para ficar. Então a proposta é a seguinte, por que a gente não se levanta amanhã cedo mesmo? E nós vamos lá no arraial dos Círios, dos inimigos, nós vamos lá. Rapaz, mas é muito arriscado. Claro que é, irmãos, viver é arriscado. Se você não quer correr risco, eu não vou nem sair de casa. E mesmo assim, seu vizinho vai falar mal de você, o cara nem sai daqui. E se você evita decisões difíceis, porque você vai cair na conversa dos outros, que os outros vão falar, meu irmão, é você e Deus, o Espírito Santo. É você que tem que saber, tá bom do jeito que tá para você? Tá legal não. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Não tá legal, fizeram a reuniãozinha deles, se a gente entrar na cidade, a gente nem pode, mas nós estamos com uma dificuldade, se a gente ficar aqui nesse status quo, vai ficar do mesmo jeito, nada muda. Então nós vamos lá no arraial dos Círios. Os outros, vamos embora, vamos, o outro, vamos. Você topa. Então amanhã cedo, nós vamos lá no arraial dos Círios. Seja o que acontecer, seja o que Deus quiser. É arriscado? É. Mas nós vamos nos mover. Nós vamos nos mover. Por quê? Porque do jeito que está, nós não queremos permanecer. Pode dizer amém? Eu li algum tempo atrás, e coloco para os irmãos novamente aqui, um trechinho do discurso que
Nossa, como eu gostei desse discurso. Um ex-presidente dos Estados Unidos chamado Theodore Roosevelt, eu não sei se você já ouviu falar, mas eu já trouxe um pedacinho, alguns de vocês vão lembrar. O nome mesmo do discurso é Cidadania em uma República. É o título de um discurso proferido pelo ex-presidente dos Estados Unidos da América, Theodore Roosevelt. Ele fez o discurso em Paris, na França, no dia 23 de abril de 1910. Tem um tempinho. Um tempão. É um tempão. E por vezes você vai encontrar na internet melhor o discurso pelo título O Homem na Arena. Ficou mais conhecido assim o título. E o discurso ele é muito famoso por causa desse pedacinho dessa passagem que eu vou ler para os irmãos. Ele diz assim: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor, sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos, que se entrega a uma causa, e no final, o triunfo da grande conquista, e na melhor das hipóteses, por uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista, e que, na pior das hipóteses, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Rapaz, esse é um discurso que mexe comigo, você sabe por quê? Eu tenho uma birra eu chamo de engenheiro de obra pronta. O que é um engenheiro de obra pronta? É o cara que não faz nada, mas quando está pronto ele diz: podia ter feito assim, né? A vontade de fazer uma massagem no pescoço dele, em nome de Jesus, para ficar espiritual a massagem. Cadê você quando a gente precisou? Então eu queria plantar no seu coração uma coisa: respeite quem está na arena. Quando a gente sai, por exemplo, eu no trânsito, eu tenho as minhas impaciências. Não olhe assim para mim. Eu tenho as minhas, a Camila sabe. Mas de vez em quando a gente cruza com um carrinho, tá lá assim um negocinho, assim um adesivo. Paciência. Recém-aprovado. Primeira habilitação. Aí eu... Espírito Santo. E a Camila do meu lado, ela só fala assim: ela tá na arena. Ela tá na arena. Ele está na arena. Respeite quem está tentando, porque tem muita gente travada, traumatizada, tem as suas crises, as suas dificuldades. Então merece respeito quem arregaça as mangas, quem derrama o suor, quem sua a camisa. E ainda que o projeto não tenha sido bem sucedido, alguém que vai poder dizer: bom, pelo menos eu tentei. Pelo menos eu tentei. É muito melhor ser um Pedro que se aventura para andar sobre as águas, e depois a turma pode até afundou, mas eu andei. É melhor do que ter ficado no cantinho do barco lá, batendo palma para mim, enquanto eu dava os meus passos sobre as ondas do mar. Quem é que pode dizer que andou sobre as águas além de Jesus, querido? Então eu quero plantar no seu coração: honre, valorize quem tenta, quem está na arena. E por favor, vá para a arena. Vá para a arena. Nosso pastor lá de Cristo Rei, pastor Oswaldo Coutinho, ele tem uma frase interessante. Ele está fazendo igreja há muitos anos, só ali na Cristo Rei, na Batista Nacional, lá da Grande Cuiabá.
São mais de 43, 45 anos de igreja. É muita experiência. E ele diz o seguinte: você não fica aí criticando, não. Sai da arquibancada e vem aqui chutar a bola com a gente aqui. Sim, isso é ir para a arena. É tentar, é se mover, é fazer alguma coisa a respeito. E sinceramente eu valorizo isso. Não tá bom? Pastor, não tá legal. O que você está fazendo a respeito? O que você pensa fazer a respeito? Número 2. Assuma a responsabilidade da sua vida. Irmãos, tem outra coisa que me incomoda bastante e eu queria compartilhar com vocês. Me incomoda muito e eu, com toda honestidade, vou dizer a vocês, gente medíocre. O que é medíocre? Medíocre é uma palavra vem de média, vem de gente mediana, que aceita bem o status quo, que não vai além, que não procura melhorar. É aquele cara que você tá, quanto é que tem que tirar para passar? 5, tá? Ele tira 4,99 e diz, vai arredondar. Esse gente assim dá o mineiro chama de um trem. Se você pode mais, por que ficar aquém? Porque a vida com Deus é uma vida que deve ser vivida com força, com intensidade. Colocar intensidade nas coisas. E me incomoda a frase porque responsabilizar os outros pelas mudanças que você não tem na sua vida é coisa de gente medíocre. Sabe, pastor, eu não sou feliz porque o governo. Eu sou feliz porque meu patrão, minha família, sabe, onde eu nasci, minha origem, a igreja, o pastor. Gente que não bata a bola no peito e chama a responsabilidade. Sai do banco do passageiro e põe a mão no volante. Mas vai ficar lá atrás sentado e dizer, não é para aí que eu queria ir, então sai daí. Senta no lugar onde o volante está e diz, está aqui. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Sabendo nós que o Senhor é soberano. O Senhor tem direção para mim e para você. Que nós precisamos nos render à soberania e à vontade dEle. Que sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, mas temos responsabilidade. Você pode dizer amém por isso? Eu li um livro e já andei falando dele para vocês. O título do livro é A Última Flecha. Erwin McManus é o nome do autor. A Última Flecha. A ideia do livro, eu não sei se você lembra dessa história bíblica, é de o profeta Eliseu mandando o rei atirar várias flechas no chão, de maneira que o número de flechadas que ele dava no chão seria o número de vitórias sobre os adversários. Mas ele dá poucas flechadas, e aí ele é repreendido pelo profeta severamente. Puxa, você teria tido vitória completa. Por que você só acertou poucas vezes o chão? Por que você não foi mais intenso? Por que você não pôs... Era para acabar com as flechas. E a ideia do livro é essa. Nós temos que viver para acabar com as flechas. Nós temos de viver para dar tudo que a gente tem. Nós precisamos partir sem nada. Acabou, eu gastei a minha força, a minha energia, o que eu podia fazer eu deixei aqui. Vivi com intensidade para a glória de Deus. Ele solta nesse livro uma frase que eu já andei soltando aqui, e a frase é assim: não reclame da vida que você tem se você não faz ideia da vida que gostaria de ter. Interessante a frase. E tem gente que você pergunta, e aí como é que tá? Tá ruim. Mas o que tá ruim? Tá tudo. Tudo o quê? O que você gostaria que mudasse? Tudo. Eu gostaria que mudasse tudo. Mas tudo é tanta coisa. No fundo, nem ele sabe. Nem ela tem ideia. Não consegue precisar. Então nós precisamos primeiro visualizar. Tá bom, Deus. Qual é a vida que o Senhor tem para mim? E nisso, irmãos, de assumir a responsabilidade, vamos voltar para o texto, 2 Reis 7:3. Olha o que diz o texto. 7:3 e 4 também. 4 homens leprosos estavam lá na porta da cidade, disseram aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali.
E se ficarmos aqui, também morreremos. Agora, olha só agora. Vamos nós. De novo. Vamos nós. Só mais uma vez, para entrar no coração. Vamos nós. Pois agora idemos conosco no arraial dos Sírios. Então olha para o outro e diz assim, o negócio é o seguinte. Se a gente ficar aqui esperando que alguém se lembre de nós vamos morrer aqui. Então, se você quer uma mudança na sua vida, vamos nós. Vá você. Que comece com um passo seu. Que seja uma atitude sua. Que ao analisar a situação e você chegar à conclusão de que realmente tem essa área aqui, ou esse momento aqui, ou essa situação aqui, precisa de mudança. Então, não é fulano, não. Vamos nós. Vamos nós. Vamos nos mover. Vamos nos mexer. Vamos fazer alguma coisa. E os outros, vamos. Mas quem vai fazer? Nós é que vamos fazer. E se a gente quer mudar, nós precisamos nos mover. Amém, meus irmãos? Irmãos, lá em João 5, a Bíblia tem um texto de um homem, e é a figura mais ou menos, a ilustração seria essa. Esse homem está 38 anos num tanque chamado em hebraico Betesda. Vocês lembram da história? Era um tanque que tinha vários enfermos, João 5. E o texto diz que aquele que pulasse dentro do tanque, no primeiro mover das águas, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E tinha lá um homem assim, 38 anos, inválido, está lá esperando um anjo descer e mover as águas. Quanto tempo? 38 anos. É muito tempo? É muito tempo. Gente que não tem isso de vida aqui. 38 anos sofrendo é muito. Um ano. Um dia sofrendo é muita coisa. Dá 38 anos. E aqui, irmãos, à luz de João 5, 6, coloca para mim primeiro o texto, Samuel, depois eu volto aqui para o slide. João 5, 6 diz assim: Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, 38 anos, Jesus pergunta, disse-lhe, queres ficar são? Qual é a pergunta? Queres ficar são? E aí, quer ser curado? E o enfermo respondeu-lhe, ó a resposta, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. Eu amo essa conversa dos dois, porque quem está falando de tanque? Jesus está perguntando, e aí, você quer que eu te ajude a entrar no tanque? Ninguém está falando de tanque, mas às vezes a gente está tão preso nas nossas crendices que a gente pensa que não, sabe, é que eu preciso de uma ajuda exterior. E aí vem, irmãos, essas duas mentiras de Satanás. A primeira mentira de Satanás, que eu quero que você se atente na sua vida, é de que a sua vitória depende dos outros. Sabe, pastor, depende assim, se as pessoas olharem para mim. Porque a conversa dele, você quer ser curado? Então, ninguém me joga lá dentro, né? Olha como é ruim. Não é fácil não, Jesus. Esse negócio aqui é difícil, porque aí não tem suporte. A gente não tem assim alguém que abrace a gente, sabe? Agora é bom ser ajudado? Claro. Claro. É bom ter suporte? Claro. Mas é sempre a gente tem? Você já viveu para saber que não. Agora tá, e se o mundo não cooperar? Bom, o Senhor coopera. Jesus é com você. Ele estará com você, ele prometeu isso todos os dias. Então ele está dizendo, você quer ser curado? A ideia que eu tenho do texto é ele assim para Jesus, peraí, que isso, é quase que ele diz para Jesus, o senhor está me atrapalhando aqui, porque vai que dá uma mexida aqui, eu preciso sair daqui, o senhor está tirando a minha atenção. E Jesus, rapaz, tem alguém aqui maior do que o tanque, alguém que pode mudar a sua história, e você está aí pensando, por que o meu patrão me tratou desse jeito, por que fulano me disse aquilo, quando Jesus está te dizendo, você quer mudar de vida, então tira os olhos disso e olha para mim, Jesus está dizendo, eu posso
posso mudar a sua história. Agora diz, não, eu até quero, mas sabe, né? Fulano não me joga, não me ajuda, me carrega, porque você quer, ninguém... É difícil, porque ninguém olha pra gente, mas que antigamente as coisas eram diferentes. Esse discurso de gente medíocre, que afirma que quer uma mudança, mas espera que ela venha dos outros. E a segunda mentira de Satanás: alguém está roubando minha bênção. Você lembra do que ele respondeu para Jesus também? Ele diz assim: ninguém me joga no tanque. Aí ele termina com essa pérola: mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha o que ele está dizendo para Jesus. O senhor acredita que a turma não respeita nem a senha da gente aqui no tanque? Eu estou 38 anos aqui, a turma corta fila. Eles pulam na minha frente, eles roubam o meu lugar. Irmãos, tem uma coisa, eu faço igreja desde 15 anos, vivo num ambiente de igreja. É uma coisa assim que eu tenho muita dificuldade, é de alguém que diz assim: pastor, roubaram o meu lugar, tiraram a minha vaga, puxaram o meu tapete. Isso acontece no mundo corporativo? Eu imagino que é aos montes. Mas espera aí, quando a gente traz isso para a fé, para a vida da gente, e a gente acredita num Deus que é soberano, você acredita? Vou checar de novo, porque assim, vamos lá. Você acredita num Deus que é soberano? Seu Deus é forte? Seu Deus pode mais? Seu Deus pode mais do que o William? Eita, diminuiu, irmãos. Oxi, é lógico. É lógico, seu Deus é maior do que tudo e todos. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? É o William que não sai da frente para ver, não. Irmão, se Deus tem um projeto na sua vida, ninguém pode impedir. Só você. Só você. Então você pode gorar isso. Você pode... E esse é o ponto. Eu não acredito que um Deus tão grandioso vai perder pro... sabe como é que é, pastor? Eu sou muito de Deus, eu sou muito crente, mas meu patrão me arrebentou, destruiu minha vida. E Deus, eu imagino Deus assim, ficando de pé no trono, coçando a cabeça. Uau, por essa eu não esperava, hein? E agora, Arcanjo Miguel, não é esse arcanjo, é o do céu. Arcanjo Miguel, o que nós vamos fazer? Porque o patrão do fulano está acabando com a vida dele. Ô, irmão, mas que deusinho sem vergonha esse seu, hein? Fraquinho. O meu não, irmão. O nosso Deus é aquele que tem a nossa vida na mão dele. Ele é maior do que tudo e todos. Ele tem um plano, um projeto para você, até aquilo que hoje acontece, você não entende, é ruim, é perseguição, é injustiça, que eu não estou fechando os olhos para isso, isso tudo eu sei que existe. O que eu estou apontando para você é que se você está aqui na mão do Senhor, irmão, até aquilo que fazem para te prejudicar, Deus converte maldição em bênção. Bênção. Ele transforma isso. Aquilo que, venderam José, vão matar José, amanhã, governador. Mas, caramba, a gente arrebentou ele. Arrebentou, vocês empurraram ele para o plano de Deus. Para o que Deus tinha para eles. Porque quem está no controle não é o patrão. Não é a liderança religiosa. É o nosso Deus que governa todas as coisas. Puxa, você crê nisso? Então ninguém pode roubar a sua bênção. Amém? Terceiro e último. Atitude. Quero mudança de vida. Atitude. É o que separa quem sonha de quem realiza. Vamos ler juntos? Atitude é o quê? É o que separa quem sonha de quem realiza. Vocês lembram do texto? Vamos visitar o texto de novo? 2 Reis 7:5. 7:5. Olha só. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. Para mim, basta. Estou olhando para mim. Reuniãozinha dos 4 leprosos. Aí um deles diz: vamos lá nos inimigos, no arraial dos sírios. Aí os outros:
Vamos. Aí imagina a cena. Vocês estão comigo? Estão vendo os 4? Tem que ajudar o pastor. Ó, vamos. Então vamos. Quando é que nós vamos? Amanhã cedo. Vamos embora amanhã cedo? Vamos embora. Fechou? Fechou. Combinado? Pá, combinado. Vai dormir. Vocês concordam comigo que há uma diferença enorme entre vamos fazer e fazer? Fala assim, claro. Vamos fazer? Vamos. Combinado. Vamos mesmo? Vamos. Quando é que nós vamos? Nós vamos amanhã. Beleza. Aí, amanhece o dia. O que eles fazem? Eles vão. Parece pouco, mas é tudo. É tudo. É você assim, tá? Vai dormir e separa a roupinha de ginástica. Amanhã cedo eu vou. Vamos, academia amanhã cedo? Vamos caminhar, vamos correr. Vamos, sim, vamos embora. Dormiu. Aí toca assim. Eu queria lembrar vocês de um texto que não está aí, Samuel. Êxodo 8:8, se você puder colocar para a gente. Êxodo 8:8. Essa coisa de procrastinação, essa coisa de... Sabe, eu quero fazer, sabe, pastor, mas um dia eu faço. Sabe, irmãos, essa coisa tem que morrer no coração da gente hoje. Esse negócio de depois eu vejo. Mas um dia, sabe, pastor, um dia a gente começa. Êxodo 8:8 fala da praga das rãs. Alguns de vocês vão lembrar, foram 10 pragas enviadas sobre o Egito. E a das rãs foi uma dessas pragas. E aí diz assim, Êxodo 8:8, Faraó, cheio de rã, irmão, tudo que é lugar no Egito. Faraó mandou chamar o Moisés e o Arão, e o faraó pede oração. Ó, rogai ao Senhor para que tire as rãs de mim, do meu povo. E aí eu deixo ir o povo, para que vocês sacrifiquem ao Senhor. Ora aí, porque não aguento mais ver rã aqui no palácio. Está tudo lotado de rã aqui dentro. Aí o Moisés disse assim, Faraó, tá bom, tu tem as glórias sobre mim. Quando orarei por ti, pelos teus servos, pelo teu povo, para tirar as rãs de ti, das suas casas, de sorte que fiquem somente no rio. Quando é que você quer a minha oração para ficar livre dessa praga? O que o faraó responde? Amanhã. Ai, dormiu com a rã. Agora fala para mim, tem crente dormindo com rã? Quando é que a gente dorme com a rã? Quando a gente deixa para amanhã. Decisões que você já tinha que ter tomado ontem, hoje. Por que eu vou dormir com uma praga em casa, se eu posso dizer, quando ora por mim, agora, põe tua mão na minha cabeça, right now, agora, põe aqui, ó, expulsa, sei lá o que for, eu não quero rã na minha vida, eu quero uma praga. Mas, irmão, se eu posso mudar agora, experimentar uma mudança na minha vida, por que eu vou postergar, vou empurrar, vou protelar? A hora de tomar uma decisão de mudança de vida é quando, meus irmãos? É agora. Irmãos, finalmente eu quero apontar para vocês uma experiência que eu também já andei contando, e eu acho que hoje é o resumo de algumas experiências. Eu terminei de conversar com uma irmã lá em Cuiabá. Pediu para conversar, eu já andei comentando isso aqui com alguns de vocês em alguma reunião, e a questão era sobre perdão, casamento. Ela havia sido machucada, ferida, e ela contou isso para mim, falou ali uns 20, 30 minutos comigo, e depois é minha vez de falar, e aí eu falei com ela sobre perdão, a importância do perdão, como o perdão é bíblico, como ele é terapêutico, como ele é bíblico, e ele cura a nossa alma. Perdoar é um bem muito maior para você do que para o outro necessariamente. É importante, o perdão ele vira página, ele encerra ciclo, ele põe um ponto final e dá a você a oportunidade de escrever um novo futuro. Então perdoa, se tiver que perdoar, perdoa. E eu falei com ela assim também, uns 15, 20 minutos sobre o perdão, citei o Pai Nosso, eu fiz um culto ali, um mini culto para ela. E na hora que eu terminei de pregar, ela virou para mim e disse assim, ô pastor, tudo isso aí eu já sei. E aí eu fiquei preocupado. Uai, diria o mineiro, né? Uai, se você já sabe, então o problema não é saber, né?
O problema é fazer. Qual que é o que a gente está estudando? Atitude. O problema, então, é falta do que você vai fazer com o que você sabe. E aí, me lembro do texto do primeiro milagre que Jesus realizou. Vocês lembram do primeiro milagre que Jesus realizou? Ele transformou a água em vinho. E não é à toa, eu vou usar bem essa expressão, martelar ela, tá? Já estou terminando. Ele transformou a água em vinho. Às vezes a gente usa, e tem gente que usa, nunca nem pisou na igreja, não sabe nem que está na Bíblia, e usa essa expressão, força de expressão. Você viu fulano? Fulano mudou da água para o vinho. É Bíblia, é esse texto, é esse milagre. É um milagre de mudança. Agora, o que me chama a atenção no milagre de mudança? Para que um milagre de mudança, de transformação aconteça, em determinado momento, o texto está aí, João 2,3, faltou o vinho, a mãe de Jesus, Maria, uma mulher sábia demais, ela diz para Jesus, não tem vinho. É claro que ela não está querendo só contar para Jesus, né, irmãos? Ela não está querendo só trazer uma informação, não tem vinho. Não, porque eu já fiz isso com Jesus, na vida financeira, eu já falei assim, Jesus, não tem dinheiro. Eu não estou só contando, o que está escondido aí? Socorro, ajuda aí, manda uma verba, faz alguma coisa, abre uma porta. Então ela diz assim, Jesus, não tem mais vinho. O que ela está dizendo? Você pode fazer alguma coisa? E Jesus responde, não chegou a minha hora. Não é chegada a minha hora. E aí vem a pérola. Sua mãe disse aos servos, aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Pronto, é isso. É simples e descomplicado. Olha o verbo que Maria usa. Fazei. Por quê? Porque o milagre de transformação da água para o vinho mora nesse verbo. Não está linkado necessariamente ao que sabemos, mas aquilo que fazemos com o que sabemos. É claro que tem gente que já peca no saber, não faz porque não sabe. E a Bíblia diz isso, Oséias 4,6 diz, o meu povo sofre, foi destruído porque faltou conhecimento. Não sabe. Agora, nós nunca vivemos uma época, uma era de tanta informação como hoje. Hoje, num celular, você tem tudo, você tem culto de todo jeito, você tem na internet, irmão, para todo gosto. Você acorda assim, hoje eu estou afim assim, de um reteté. Tem. Hoje eu estou afim assim, de um negócio assim mais, irmãos, tem para todo gosto. Então o problema não é falta de informação ou conhecimento, o problema hoje é falta de atitude, é de decisão. Maria diz assim para os servos, a partir de agora, quem manda aqui é ele, e aponta para Jesus. O que ele disser não deve ser só aplaudido, reverenciado. Ai, que legal, eu achei muito bacana, olha que palavra, eu gostei daquele negócio que Jesus falou e você, isso tudo é legal, mas isso não traz mudança. O que traz mudança? É você fazer o que ele está mandando você fazer. Na hora que Jesus disse assim, então vamos lá, enche de água essas talhas aqui. Vamos embora. Sim, senhor. Água na talha. Por quê? Porque se eu quero um milagre de transformação, eu preciso ouvir e obedecer Jesus Cristo de Nazaré. Quer um milagre de mudança na sua vida? Ouça e obedeça Jesus de Nazaré. Eu termino, meus irmãos, me alonguei bastante, eu termino com um detalhe que eu chamo de a cereja do bolo. Porque quando a gente olha para a história dos 4 leprosos, vocês ainda lembram da história dos 4 leprosos? Eles estão lá na reunião, e aí eles decidem ir, e aí eles vão, e quando eles chegam lá, puxa, eles comem, bebem, vestem roupas, eles pegam ouro, prata, esbanja. E aí o verso 9, cai outra ficha. Isso é importante. E a gente termina aqui. Eles disseram assim uns para os outros, lá, comendo agora com a barriga cheia, não fazemos bem. Não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas e nos calamos. Nós descobrimos comida e lá na cidade a turma está tudo morrendo de fome. E a gente sabe disso. A gente está aqui com a barriga dura agora de comida
e a gente encontrou boas novas, notícias, e nós não estamos contando, divulgando. Isso não é bom. Nós precisamos divulgar. Nós precisamos ir lá contar para eles o que é que nós encontramos. E aí, para resumir, eles vão. E eles gritam, porque eles não podiam nem entrar nessa cidade. Encontramos comida, 4 leprosos, mas agora com a barriga cheia. Rapaz, encontra boas novas, turma em cima do muro, boas novas. Fala pro rei que nós fomos lá no arraial dos Círios, dos inimigos, não tem mais ninguém lá, só comida, só coisa boa. E vocês estão morrendo de fome. Vambora que tem para vocês também. Puxa, que coisa linda. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Vocês percebem isso? O que é isso senão o anúncio das boas novas de Cristo? Bom, na altura do campeonato eu espero que você perceba que os leprosos da história somos nós. Somos nós, indignos, sujos, maltrapilhos, mergulhados nos nossos pecados e distantes do Senhor. Então, recebemos uma boa notícia, fomos alimentados pelo Senhor, e agora o Senhor está nos dizendo, em Atos no capítulo 4, os apóstolos são presos, apanham, porque estavam pregando no nome de Jesus. E aí eles são presos e eles são severamente advertidos antes de soltarem ele, chamam eles e dizem assim, vocês estão proibidos de falar em nome de Jesus. Vocês não podem mais ensinar em nome de Jesus. Pedro e João viram para eles, para as autoridades da época e dizem, olha, julgai vós aí se é justo diante de Deus. Ouvir vocês ou ouvir Deus? Obedecer você ou obedecer Deus? Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Deus foi bom com você? Que tal você contar isso para as outras pessoas? Que tal vocês... Eu não estou falando para você ser um doido, sair gritando por aí, a não ser que o Espírito Santo de Deus te faça isso, te mande isso. Mas que tal você divulgar isso? Gente, encontrei comida, o pão da vida, saciou a minha fome. E vem, porque tem pão para vocês também. Tem alimento para vocês também. Boas novas, Jesus Cristo quer matar a nossa fome, a nossa necessidade. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece.